Você sabe como escolher o dispositivo certo para a sua máquina? Você sabe a diferença do dispositivo mecânico e do dispositivo hidráulico? Então aprenda hoje com a Rochelle no Infometal. Olá, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Banner Infometal. Tô aqui de novo com meu amigo Bruno Ibrahim, diretor da Rochelle. É isso, né, Bruno? Isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre diferenças de dispositivos de fixação no seu centro de usinagem. Tô aqui, ó, estreando também aqui a caneca nova do Infometal. Bruno, obrigado aí por participar novamente. Obrigado, Ricardo. Quais são as diferenças entre dispositivos de fixação? Primeiro, queria agradecer estar aqui novamente. Obrigado pela sua oportunidade. Opa! A primeira vez que a gente veio aqui, a gente estava falando sobre o que era um dispositivo. Certo. Então, basicamente, a gente explicou que a partir do momento que você tem uma usinagem seriada, você pode começar a usar um dispositivo de fixação, que nada mais é do que facilita a sua fixação, facilita todas as suas... Diminui o setup, aquela coisa toda. Isso, tudo isso que a gente já conversou. Então eu pensei em trazer aqui o que a gente vai diferenciar um dispositivo hidráulico, de um dispositivo pneumático, um dispositivo mecânico, quando eu uso cada um deles. Boa, boa. Então por onde que as pessoas começam normalmente? É pelo mecânico. Sim. Na verdade, se você está começando a pensar seriado, você começa no mecânico. Então, quando a gente está trabalhando com mecânico, a gente consegue ter repetibilidade e fixação, mas você não consegue ganhar tempo em fixação da peça. Ou seja, você não consegue pôr a peça e acabou seus problemas. Você tem que apertar... Tem que meter a chave ali. Tem que meter a chave. Normalmente a gente põe um tipo de chave para facilitar a vida, mas ainda assim você tem esse tempo. É mais rápido do que fixar a peça na morsa ou na mesa, porque já tem lá meio que o formato, né, o assento ali da peça certinho, mas mesmo assim o operador ele tem ainda que meter a chave ali e dar uma apertadinha. Tá. E aí, isso daí, o que é? Isso aí é o começo ou, de repente, uma produção não tão grande? Porque é mais barato também o mecânico do que os outros, né? Sim, a gente está pensando em fixação, você tem essas duas opções. Ou minha produção não é muito grande, eu produzo X peças por mês e ela tá essa quantidade. Ou então eu ainda não tenho o valor para investir em uma fixação melhor no sentido de mais rápida, né? Sim, perfeito. Um pouco mais robusta, com um pouco mais de recursos disponíveis. Legal. E o que mais? Tem mais alguma coisa da fixação mecânica, alguma particularidade? Não, a mecânica, a particularidade dela é essa, é você conseguir melhorar da morsa, você fez uma evolução da morsa, mas você tem uma produção limitada, né, uma quantidade não muito grande de peças, ou então realmente o valor a ser investido. Lembrei de uma coisa, a fixação mecânica também não precisa de nenhuma preparação especial da máquina. Isso, e a partir do momento... A máquina ela não precisa ter nenhum tipo de acessório na máquina para receber esse tipo de dispositivo, né? Sim, justamente. Se a gente está trabalhando com uma máquina vertical, uma máquina de alguém que está saindo de ferramentaria para iniciar alguma coisa seriado e o cara ele tem os recursos dele são ainda os de ferramentaria, você não tem nenhuma preparação para hidráulica, você utiliza o mecânico. Legal. Então, vamos lá. Aí do mecânico a gente iria para o pneumático. É isso, né? Isso. E aí que vem uma situação um pouco diferente. Porque no pneumático, para eu ter força de fixação, eu preciso... É tudo proporcional. É pressão vezes área, a força ali. Então, eu preciso de áreas grandes. E, às vezes, o centro não consegue comportar essas áreas para conseguir ter uma força de fixação. Então, quando a gente está trabalhando com pneumático, se evita em fazer em fixação para usinagem. Porque, às vezes, os avanços você não vai conseguir ter o suficiente. Porque a gente não vê muito, né? Dispositivo pneumático, né, de usinagem. Não. O dispositivo de usinagem não. Você vai trabalhar muito em montagem, muito em fixação de pino, algumas coisas. Tá. Então vocês fazem os dispositivos para montagem também, para linha de montagem, né? Sim. Aí normalmente são os equipamentos que ficam com
com fixação pneumática. Eu priorizo, por exemplo, testes de estanqueidade de peças. Aí é pneumático. Aí então é pneumático. Não dá para colocar na máquina porque não se consegue segurar a peça ali. Isso, você conseguiria, mas aí a área que você precisaria era tão grande, né? O espaço que você demandaria do centro é tão grande que você não consegue utilizar pneumático. Beleza. Existem pouquíssimas aplicações. Então, quando a gente está falando de usinagem, na verdade a gente limita. Ou é mecânico ou é hidráulico. Sim. Se você tem uma linha de montagem, uma solda, vai fazer alguma coisa. Aí beleza, o pneumático vai lá, que ele só dá aquela apertadinha e tá tudo certo. E aí porque o processo que você vai fazer não demanda uma robustez, né, nessa força de fixação, é bem tranquilo usar pneumático. Então acho que já passamos 2, né? Isso. Então beleza. Então agora o hidráulico. Como é que aí chegamos no hidráulico, que é o sonho de consumo, vamos dizer assim. Que é o padrão ouro de fixação. Porque dentro do hidráulico, o que a gente já consegue ter de recurso? Você vai conseguir ter uma fixação automática, uma pré-localização automática, você vai ter recursos para evitar a vibração da peça, você vai ter recursos de sequenciamento de fixação, tudo isso independente do operador, independente da situação, inclusive até às vezes se você só tem uma via de óleo, independente até do centro de usinagem, né? Entendi. Então, isso é uma coisa interessante. Você falou uma via de óleo. O que é isso? Você normal... O centro... Vou voltar. Isso. Quando você vai usar uma fixação hidráulica, aí o equipamento ele tem que ter aquilo que a gente chama de adução hidráulica, não é isso? Ele tem que ter um bloco ali que ele distribui... o bloco rotativo, né? Onde você distribui o óleo entre as vias. o óleo e mantém a pressão daquele óleo dentro das vias. Sim. É isso, né? Sim. Esse é o básico da parte da máquina, né? A partir do momento que a gente está trabalhando em hidráulico, você demanda ter outros recursos. E aí você está falando que tem que ter pelo menos uma saída de óleo. Isso, sim, justamente. Tá. O ideal seriam 2 vias, correto? Que você vai ter uma via para fixar e uma via para soltar. O que significa isso? Eu vou ter uma via que vai estar sempre alimentando o óleo para você fazer o sequenciamento de fechamento e depois uma outra via onde você consiga abrir. Mas você pode ter somente uma, que essa mesma via vai fazer os 2 movimentos. Ou pode ter várias. Sim, justamente. Né? Por exemplo, a gente tem centros de usinagem, ou até o mais popular aqui que a gente tem é o da Makino, que você tem 12 vias. Então, tudo do dispositivo vai vir do centro de usinagem. Você não vai estar trabalhando com o dispositivo. Você usa a tecnologia da máquina para as movimentações do dispositivo. Quanto mais... então é isso que eu acho que é importante o pessoal saber, até quando ele for adquirir o equipamento e depois quando ele for orçar ou fazer um dispositivo, né? Sim. É que quanto mais vias de óleo ele tem independentes na máquina, né? Então você tem lá a adução hidráulica, 5 vias, 6 vias, 2 vias. Então quanto mais vias vocês têm, mais complexo pode ser o seu dispositivo. Então, assim, normalmente com mais vias são peças mais complexas. Dispositivo que ele precisa abrir e fechar no meio da usinagem, tem aquele monte de coisa, né, que faz. Sim. Mas com poucas vias também é possível fazer um dispositivo. Sim, você vai conseguir utilizar de uma via a 12 vias. O que altera é justamente isso, a complexidade da peça. Os 80% das peças, elas não demandam mais do que 2. E a partir do momento que você tem uma máquina mais completa, você pode ter um dispositivo mais simples. E qual a vantagem de ter um dispositivo mais simples? Primeiro, que você vai ter muitos recursos no CNC, entendeu? Você vai conseguir fazer ajustes, tanto de pressão de óleo, quanto de acionamento ou não de alguns recursos do dispositivo dentro do próprio CNC. Sim. Mas se você só tiver uma via, eu faço tudo isso dentro do dispositivo. Aí você transfere a tecnologia da máquina para o dispositivo. Pro dispositivo. É sempre uma compensação. Então, nem tudo está perdido. Né? Então, se a sua máquina já está aí, você acha que você precisa de mais vias, dá para você... mais vias de óleo, né? Dá para você construir um dispositivo que faz a função, né, como se tivesse mais vias de óleo, mas com uma ou 2 vias. É isso, justamente, né? Sim.
Beleza, eu acho que tem mais alguma coisa que você quer colocar? Não, basicamente era fazer um overview dos tipos de fixação para orientar as pessoas realmente aonde eu tenho que partir, para onde eu tenho que ir. Legal. Eu sempre É esse para isso caminho. que serve, é para isso que serve o programa. Isso mesmo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bruno, obrigado aí pela participação. Obrigado, Ricardo. E valeu, pessoal. Até a próxima.